Então, a classe, a Academia Pirassunense de Letras, Artes, Ciências e Educação é uma instituição cultural a serviço da cultura de Pirassununga e em geral, sem fins lucrativos, e foi fundada no dia 17 de julho de 1976. Ela é de utilidade pública e nós estaremos completando no próximo dia 17 de julho 50 anos de Aplas. Quem são os seus fundadores? Então, os fundadores são 12 pessoas, nós temos 3 fundadores e 9 cofundadores. Então, ela foi fundada pelo senhor Décio Grise, Caruso Neto e o Salvador Humberto Grise, o Dodô Grise, que hoje nós temos aqui a filha do Dodô, a dona Luísa, está bem, filha, e um dos fundadores. E cofundadores, nós temos o seu Felipe Malaman, Farid Moro, Arthur Del Nero, Daniel Caetano do Carmo, Irani Ferrari, Renato Grise, Salim CD, Orlando dos Santos e Sebastião Fernandes de Carvalho. Então, num total de 12 pessoas que participaram da fundação da nossa Aplas. Coincidentemente ou não, 12 pessoas correspondem às 12 letras da palavra Pirassununga. Hoje, então, nós estaremos realizando o primeiro encontro cultural. Nós realizamos 6 encontros culturais durante o ano. Antes de anunciar, então, nós gostaríamos de agradecer ao seu Luiz Maurício e ao Franco Sandamelo, que está nos proporcionando esse som, se vocês receberam vocês aqui. E agradecemos também a Maria Elisa, que cuidou do café que eles tomam logo de manhã. Então, primeiro encontro, tema: construindo uma saúde melhor através da mentalidade, que estará a cargo do Leandro Aparecido de Almeida. O Leandro é bacharelado, tem licenciatura em Educação Física, pós-graduação em Fisiologia do Exercício, Universidade Federal UFSCar, profissional de Educação Física desde 2010, com experiência em diversas técnicas, treinamento funcional, pilates, treinamento de força, treinamento aeróbico e aprofundamento em estudos sobre dor física. Proprietário do estúdio Leandro Alface, desde 2011, dedicado ao treinamento integrativo. Sócio proprietário da empresa Ativamente, que tem como propósito integrar pessoas sedentárias à prática da atividade física em um ambiente seguro e acolhedor. Criador de conteúdos digitais e projetos que unem saúde, movimento, consciência corporal. Autor do livro A Arte de Desconstruir, lançado em 2025. Obra que inspira pessoas a dar o primeiro passo para uma nova fase de suas vidas. E palestrante em eventos e encontros sobre a saúde, qualidade de vida e mentalidade. E atualmente tem um programa na Rádio Mundial. Então, com os senhores, Leandro Aparecido de Almeida, construindo uma saúde melhor através da mentalidade.
Enquanto troca aqui, bom dia a todos. Eu gostaria de contemplar a classe com os meus livros, A Arte de Desconstruir, que foi mencionado, e Inclassificável é o meu livro que era para ter sido lançado agora em dezembro, né? Mas aí é por conta de fatalidades aí do destino, que a gente vai fazer o lançamento provavelmente daqui 2 semanas e gostaria de fazer o convite a vocês estarem presentes no segundo lançamento. Então, professor, muito obrigado pelo convite. Muito bem, vamos acessar aí. Pessoal, muito bom dia. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um convite a todos vocês, tá? Eu gostaria que vocês tomassem uma posição bem confortável aí, tá? Para que a gente pudesse fazer um exercício. Esse exercício, ele não é nada de uma exposição, não é nada que envolva o esforço físico, tá? Ele é apenas um exercício que envolva a sua própria honestidade, tá? Então eu gostaria que quem quiser pode fechar os olhos, tá? Ou quem não quiser fechar os olhos, só baixa o olhar um pouquinho para que a gente possa se conectar com nós mesmos, tá bom? É possível? Então vamos lá. Nesse momento aqui, quem quiser ficar com os olhos fechados, tranquilo, a gente vai fazer um momento de reflexão, tá? E eu gostaria de perguntar para vocês, e essa pergunta, ela não tem que ser respondida a mim, ela tem que ser respondida a vocês mesmos, tá? Respirem fundo. Isso. Qual foi a última vez que vocês se sentiram bem de verdade? Qual foi a última vez que vocês se sentiram bem com vocês mesmos? Lembrando que não é para se culpar, tá? É só para vocês se lembrarem. Qual foi a última vez que vocês deixaram de ter vocês como prioridade? E o que você não faz hoje por você mesmo, tá tudo bem. Eu queria que vocês olhassem diretamente para como vocês estão vivendo nesses itens. Como está no seu corpo? Se existe doença. Como está a sua energia, a sua vitalidade? Como está a qualidade do seu sono hoje? Como está a sua alimentação? Como está a sua vida diante do movimento físico? E como estão as suas emoções hoje? E nesse momento, eu gostaria de aqui deixar claro, se tudo que acontecer aqui hoje for só você sair daqui um pouco mais consciente de como tem se tratado,
Então esse tempo já valeu a pena. Devagarinho vamos respirando novamente, abrindo os olhos. Vai respirando fundo. Bom dia. Agora, faz sentido esse movimento? Sentido. Então, para mim, só esse despertar para vocês, talvez já valeu muito a pena. Porque o que a gente vai discorrer aqui hoje são coisas talvez que todo mundo já saiba, porém não tem priorizado. E é o que eu constato no meu dia a dia de trabalho, mas o principal, comigo mesmo. Então eu gostaria de passar a minha experiência, agradecer mais uma vez o convite, de poder levar essa mensagem para as pessoas, que expressa apenas o autocuidado. Eu não estou aqui para falar o que vocês têm ou não que fazer, mas é um convite à reflexão. E para mim não existe lugar melhor do que a classe, porque prioriza a cultura. E se nós olharmos, nós temos uma cultura individual. Muitas vezes ela se conecta com outras pessoas, porém nós temos a nossa própria cultura e é ela que eu quero abordar hoje, tá bom? Então vamos lá. Pode passar, por favor. Bom, eu preciso falar pontualmente, tá? Porque eu vou falar sobre dois temas, saúde e a mentalidade. São coisas ainda fixas, então eu preciso trazer um olhar do que se trata de verdade. Então, segundo a OMS, a definição de saúde, saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. Não apenas a ausência de doença. Faz sentido para vocês? Para mim faz muito sentido. Porque talvez, muitas vezes, nós estamos só ligados a estar bem com os exames. Então eu fui lá no médico, e a maioria vai fazer o check-up anual. Só que esse check-up anual, ele só vai trazer o ensejo do que é a nossa saúde. A gente vai olhar para referências, talvez, que possam ser até diferentes do que as pessoas têm por sua verdade. Porque o que a OMS faz, por exemplo? Ela faz uma tabulação. Só que somos seres individuais. E muitas vezes vocês aqui já tiveram algum problema. O seu colesterol está muito alto, a sua pressão está muito alta. Mas cada um tem uma pressão diferente, cada um tem um colesterol diferente. Então isso é uma individualização, é uma tabulação. E que nós devemos olhar com carinho para a nossa individualidade. Tá? Pode passar para mim, por favor. A OMS ainda define alguns pontos e eu queria que vocês olhassem ponto a ponto para ver de fato o que a gente fez no nosso exercício, tá? Nessa pequena reflexão. Então, os pilares, quando falamos em saúde, falamos de um sistema integrado, dinâmico e adaptativo, tá? E a gente tem 4 pilares fundamentais para a nossa saúde, que é a saúde física, a saúde mental e emocional, saúde social e saúde comportamental. E aí eu vou acionando aqui tópico a tópico e você ainda faça essa autopergunta, como estão esses pontos, tá? Então, dentro da saúde física, eu gostaria de saber como está o movimento de vocês. Vocês estão ativos? Estão praticando atividade física, têm se preocupado com isso? Com sono, tem tido noites de sono boas, adequadas, revigorantes? Porque se hoje aqui eu falasse para você desses pontos da saúde, eu acho que o sono é o mais importante. Porque se eu não descanso, eu não recupero. Se eu não recupero, eu começo outro dia já com a bateria muito baixa. E aí isso daí vai se arrastando, ok? Alimentação. Como está a alimentação?
tem sido uma alimentação saudável? O que você entende por alimentação hoje? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês. Seja bem-vindo. Então, vamos fazer vocês. E a prevenção de doenças? Talvez esse aqui chega uma idade ao que a gente mais se preocupa, né? Só que se a gente olhar para o estado físico, hoje eu sou o que eu plantei até minutos atrás. Que nós somos o presente. E o presente ele depende do que nós fizemos no passado. Eu não me livro disso. E o que a partir de hoje eu vou fazer vai garantir o meu futuro. É simples, é pontual. E a gente vai aprofundando cada vez mais. Na gestão de saúde mental e emocional. Como você tem lidado com o estresse? O estresse tem tomado conta de vocês, por algum motivo que seja? A autopercepção. Vocês conseguem fazer essa autopercepção? Nossa, estou muito estressado, estou muito estressada, eu preciso me controlar, ou deixar explodir de uma vez, ou da minha autopercepção, se eu não estou num dia legal, se eu vou me poupar, não, eu tinha me programado para fazer tal coisa, e eu sei que aquilo vai demandar muito de mim. Será que eu estou me prevenindo de qualquer coisa que aconteça? Isso é autocuidado. Emoções. Como vocês têm lidado com as suas emoções? E é uma das principais limitantes que a gente usa hoje no meio social. Porque nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções. Hoje, a escola convencional, ela engatinha para ajudar as nossas crianças a fazer essa percepção emocional. E é muito importante, porque se a gente falar no aspecto emocional, muitas vezes eu visto máscaras para poder estar em determinados ambientes. E aquilo, em vez de me fazer bem, vai me fazer cada vez mais mal. Então, como estão as suas gestões emocionais? Fica o convite a pensar, tá? E a capacidade de lidar com as adversidades. Por exemplo, estou indo para um compromisso, estou acompanhado. Esse que está à frente das pessoas. Acontece um imprevisto. Eu me programei para sair numa hora adequada, para que garanta qualquer imprevisto. Eu estou em cima do tempo. É apenas um exemplo, tá? A gente pode mesmo ver o lado da saúde. Se eu vou no médico, desculpa a palavra, tá? Eu caguei o pau o mês inteiro, o ano inteiro na alimentação, vou fazer o exame de sangue e dá tudo alterado. Você tem condição de olhar para aquilo lá, entendendo o que você fez, ou vai achar que você é uma vítima? Eu sou vítima desse exame, não, vou trocar de laboratório. Trocar de laboratório, está errado, não é possível. Mas eu não olhei tudo o que antecedeu. Uns 2 dias antes fui no rodízio de pizza, foi comemoração do aniversário do Augusto Lira, fui lá. E aí extrapolei, glicemia na tampa. Eu tenho condições de lidar com essas adversidades? Eu tenho que ser justo. Eu tenho que estar preparado. Na saúde social, os vínculos, como vocês estão com os vínculos sociais? É algo que é forçado? É algo que é espontâneo? Estou vivendo com pessoas que eu gosto de verdade, que me faz bem? Ou, nossa, tenho que ir lá. Muitas vezes a gente vai se passar como chato. Mas que eu passe como chato, mas que eu não me prejudique. Porque às vezes a gente não quer estar em determinado lugar. Eu vou porque é social. Eu vou porque eu preciso aparecer. As pessoas precisam de mim lá. E aí você sai de lá arrasado, chateado. Porque logo, um pouquinho mais para frente, a gente vai falar sobre os ambientes. O ambiente é muito importante para a nossa saúde. E de uma forma completa.
Tá? Sentido de pertencimento. Hoje a gente pode usar a classe como sentido de pertencimento. Aos membros da classe, você se sente pertencentes? Não quero, por favor, tá? Antes de eu falar isso aqui, eu não quero ninguém pedindo as contas amanhã, tá? Hoje à tarde. Não vão dar trabalho para Israel, pelo amor de Deus, tá? Mas o sentido de pertencimento, vocês se sentem pertencentes aqui da classe? E de vocês que não fazem parte, no meio que vocês vivem, você tem esse sentimento pertencente? Vocês estão buscando um meio pertencente? Bom dia. Depois a gente conversa. Então, qual é o meu sentido de pertencimento? E detalhe, tá? Eu não posso extrapolar para o outro lado. Eu fico desesperado para me conectar com algo que eu me faça pertencente daquilo. Seja religião, social, político, seja onde for. Eu acho que é muito importante a gente olhar para isso. E as relações interpessoais, como eu tenho lidado com as pessoas? Como está sendo a minha fluidez? Será que eu estou com paciência? Será que eu estou estressado? Como que está esse convívio? Somente em épocas tão críticas sociais que a gente vive, em divisão, isso faz mal para a gente. Talvez ninguém tenha feito esse estudo, porém, pode ter certeza que do envolvimento político hoje tem causado muito estresse e estresse excessivo das pessoas por você se fechar diante de um posicionamento apenas. E a saúde comportamental. Como estão seus hábitos? Talvez esse seja o mais importante para a gente abordar. Tá? E as escolhas diárias. E a gente vai ver que muita coisa influencia nas nossas escolhas diárias. A hora que a gente começar a acionar, vocês vão parar e pensar e falar, nossa, eu ter certeza que faz sentido. Tá? Pode passar, por favor. Bom, e aí eu quero trazer para vocês a definição sobre mentalidade. Mentalidade, ela não é pontual. Por isso eu trouxe esse exercício de autorreflexão. Porque é uma forma de a gente trazer um nivelamento para vocês. Porque a mentalidade, ela vai fazer uma variação de pessoa para pessoa. Às vezes o que é mais importante para mim, não é mais importante para Lu. Mesma coisa para Augusto, não sei. Então, tem esse caráter individual. Tá? E aí, quem faz muitas menções sobre a mentalidade hoje é Carol Dweck, tá? Ela é psicóloga americana e o livro mais conceituado dela é Mindset, tá? E ela traz esses apontamentos aqui, ó. Mentalidade é um conjunto de crenças, percepções e padrões cognitivos que orientam a forma como interpretamos experiências e tomadas de decisões. E aí eu trouxe um trechinho do que ela fala. A mentalidade influencia diretamente o comportamento, a persistência e a capacidade de mudança. Que é o que a gente quer abordar aqui hoje. Tá bom? Pode passar, por favor. A mentalidade, ela vai trabalhar em 4 pilares, tá? Primeiro são as crenças, e aí a gente pode observar uma a uma, tá? O que eu acredito sobre mim, meu corpo e minha capacidade de mudar. Essas são as minhas crenças. As percepções, como interpreto os sinais do corpo, cansaço, dor, fracasso e progresso. E aí eu gostaria de chamar a atenção dessas percepções, que é muito pertinente. Eu gostaria, se vocês não se sentirem à vontade, tudo bem. Mas quem sente dor, levanta a mão. Dor? Dor. Qualquer tipo de dor física, né? Dor. Ok. Vamos falar assim que 60% da sala levantou a mão. Tá? O resto mentiu. Segundo informações, o resto mentiu.
Então, olha só. Então, olha só. Numa sinalização científica, vocês sabem o que é a dor? Perfeito. Sinal, perfeito. Mas você sabe o que passou já pela dor para você chegar e falar assim, eu estou com dor? Você sabe o que levou você a ter dor? Eu vou falar assim para vocês que é o excesso de cansaço. Porque lembra que eu falei sobre o cansaço, a falta de recuperação, estou me arrastando. E esse cansaço, para cada pessoa, vai surtir efeito em algum lugar do corpo. As atitudes, né? Perfeito? As escolhas. E o que a dor vem nos sinalizar? Vocês percebem? Vocês conseguem imaginar? O que a dor vem sinalizar? Algo para analisar a harmonia. Ela é mensageira de quem? Da doença. Então uma dor, ela vem sinalizar uma doença. É pontualmente. E aí a gente pode transcrever para todos os pilares, né? E principalmente da saúde. Perfeito. Não só uma dor física, saúde emocional. Não é muito costumeiro se falar, mas os especialistas podem até me corrigir. Só que uma pessoa, ao pensar no suicídio, ela começa a apresentar sinais há no mínimo 6 meses antes. É uma doença emocional. Ela começa, o corpo dela começa a falar, se expressar quais os pensamentos que ela está tendo. Então é muito importante a gente se observar a autocontrolação. Tá? A responsabilidade, consciência de que escolhas constroem resultados. Frase linda, né? Porém, eu vou fazer uma pergunta, essa eu não quero que vocês levantem a mão, tá? Por favor, não quero expor vocês. Mas quem espera, pode ser a parceira, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser os tios. Ai, você precisa tomar um remédio. Ai, vai dormir mais cedo. Ó, você precisa comer direito. Para de beber. Álcool em excesso. Para de babar. É uma idade. Isso, começa a boca ficar aberta, né? Então, o que acaba acontecendo aqui? Eu preciso assumir o meu papel comigo mesmo. Eu não tenho que esperar o outro falar assim, ó, vai no médico. Ó, vai no nutricionista. Porque, ai, não me cobrou. Ah, não podia ter chegado desse jeito. Já é minha esposa, não me falou que eu tinha que fazer isso. E aí eu estou pegando a minha responsabilidade e estou jogando aqui nos ombros. Eu não posso transferir a minha responsabilidade para o próximo. A minha responsabilidade é minha. Eu preciso arcar. E mesmo até nas conversas corriqueiras. Falei um fuxico aqui e ficaram sabendo. Eu falei, não, eu não falei não. Eu falei, só da minha boca? Não, o que é isso, gente? Coloca palavras na minha boca. Mas lá no fundo eu sei. Eu sei o que eu fiz, o que eu não fiz. O que eu precisava ter feito. No fundo, principalmente pessoas como nós que estamos aqui, temos lá dentro o que é certo e o que é errado. Nós temos esse crivo já. A gente não pode atribuir para outras camadas da sociedade ainda que inspiram literalmente maior consciência, um despertar. Porém nós, aqui, eu pelo menos acredito, né? Que todos tenhamos um crivo ético e moral pessoal. Eu sei que é certo e que é errado. E logo à frente eu vou trazer alguma coisa que vai tirar o sono de vocês, literalmente. Fui lá na palestra, até aquele dia dormia bem. E agora, esse desgramado acabou com o meu sono. Pra gente. Por favor, tá? Não vou chegar na frente, a mãe tá aqui também. Ó, ação sustentada.
Consistência. O que é consistência? Eu me manter. Eu preciso me manter. É uma consistência. E aí a gente pode até chamar o ponto de vista da consistência um gatilho que o Rolando falou. Ah, vai beber demais. Mas eu só estou bebendo demais porque um dia eu comecei com um copo. E eu vou treinando, vou mantendo minha consistência. Opa, hoje tem festa aqui. Opa, tem barzinho lá. O que eu vou fazendo? Eu vou aumentando a minha consistência, a minha resistência. Assim como na atividade física. Eu não vou imaginar, eu vi o vídeo da São Silvestre, o senhorzinho de 80 anos foi, eu vou. E aí eu vou, não consigo andar um quarteirão, já dor no joelho, dor no tornozelo, coluna, cansaço. Tem muita gente querendo se envolver com o negócio achando que é fácil, mas não é. E porque a gente envolve a consistência dos bons hábitos, né? Só que a gente esquece que do outro lado é a mesma régua, os bons e os maus hábitos. Essa régua é do hábito. Então eu tenho que entender, eu estou para lá ou estou para cá, bons ou maus. Tudo que eu tiver em maior consistência é o que vai transparecer em mim. Está no meio também. Meio é sacanagem, né? Não fique em cima do muro, gente. Por favor. E aí tem a prática. A prática, que é o que talvez tire o sono de vocês e eu vou guardar, tá? E a capacidade de enfrentar o desconforto. Mas eu fui lá no exercício, nossa, fiquei tudo dolorido. Eu não volto, porque lá não serve pra mim. Eu tentei. Fui em 2, 3 academias, eu tentei, fiquei quebrado. Olha, desculpa, tá, gente? Eu vou sentar na privada assim, nossa, dá a mão pra mim. Perna doída. Gente, e depois é mais oportuno a gente entrar na questão do profissionalismo, tá? Sobre esses aspectos da dor. Porque se nós entendemos que tudo é gradativo, a gente pega um profissional de educação física, às vezes, que está descontrolado, ele se impõe muitas coisas, e aí o que ele faz? Não, eu vou foder esse cara. Pegar pesado, porque ele vai ver no corpo dele que faz bem, só que mal ele sabe que aquilo está afastando. Você acha que eu vou trocar a hora que eu ia lá com os meus amigos da classe, na padaria, comer coisinhas gostosas, do que ir treinar? Tá maluco, o cara quase acabou com a minha vida lá. Esse docinho, esse pão é muito mais gostoso, esse café, cappuccino, são coisas mais gostosas. Acho também. Então eu preciso começar a ponderar a minha consistência e dentro do profissionalismo também. E assim como a cada área individual de vocês, tem os bons, os médios e os maus profissionais. Nós estamos cercados disso. Infelizmente e felizmente para a evolução de todo mundo, né? Se fosse todo mundo bom, não estaríamos aqui para talvez espiar uma evolução, ok? Pode passar para mim, por favor. Bom, talvez isso aqui tire o sono de vocês, tá? Por quê? Tudo na nossa vida é processo. Tudo é processo. Eu preciso me envolver num processo para eu obter um resultado. Isso é fatídico. E qual a primeira parte do processo? A gente trazendo para a saúde, tá? Hoje, talvez muitos de vocês estão tendo acesso ao primeiro ponto, que é o conhecimento. Então hoje eu vim aqui trazer algo para vocês. Estou servindo vocês com conhecimento. Só que só o conhecimento, ele não muda nada. Só a força de vontade não muda nada. E eu tenho um intermediador para isso. O intermediador é a aceitação. Então, quando talvez eu estiver consciente de que é coerente aquele conhecimento, eu estou diante do processo. Eu estou avançando. Mas se eu não aceitar aquilo como a minha verdade, como verdade, não absoluta, mas verdade, porque
Lembra quando a gente mencionou crenças? Nós precisamos de crenças. Até crer que não crê em nada é crença. Então eu preciso entender a conceituação. Eu preciso falar assim, nossa, faz sentido de verdade. Faz sentido de verdade não beber esse excesso, comer esse excesso. Mas qual que é o principal passo? É a prática. Porque a prática é a consolidação do conhecimento. Só que ela é o mais difícil. Porque eu preciso deixar muitas coisas para trás. Eu estou preparado para deixar as coisas para trás? Então, eu preciso enfrentar. Eu preciso atravessar. E o que vai consolidar isso? É a aceitação. Não, eu aceito isso. E eu sei que eu tenho que enfrentar. Só que se eu não aceitei 100% daquilo, na hora da prática, eu vou voltar para trás. Só que tem uma frasezinha que eu costumo dizer, que uma vez visto, nunca mais desvisto. Então aquilo sempre vai te atazanar. Porque lembra do nosso crivo? O nosso crivo é o que nos direciona. E eu tenho lá dentro. Muitas vezes eu vou, opa, eu posso abafar. Aí eu estou guardando aqui só, mas na minha consciência eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. E se eu aceitei uma vez aquele conhecimento, aos poucos ele vai amadurecer. Por isso eu falei durante a nossa vivência sobre não carregar a culpa. Eu não posso carregar uma culpa daquilo talvez que eu não fiz, ou do que eu não sabia. Talvez o questionamento seria, posso enfrentar, se é que eu já sei? E é você começar o quê? Construir com constância. Eu preciso ir com constância. Passa para mim. E aí a gente encontra algo que é duro para muito de nós, né? Que é o vale da resistência. Então, toda vez, e eu vou falar de uma forma mais não pontual científica, tá? Mas toda vez, isso é uma percepção individual de cada um, que todos nós temos, tá? Se a gente pudesse direcionar de uma forma holística, tá? Toda vez que eu estou num ponto e eu quero ir para outro, existe um vale que eu tenho que percorrer. E este vale, ele é necessário. Porque é ali que eu vou me desprender do que não me serve mais e das coisas que eu vou enfrentar até conquistar o que eu desejo. E isso, trazendo na visão empírica, em 2020, eu, sempre atleta, comecei na natação, passei por diversos esportes, profissional de educação física, com uma bagagem de conhecimento. 2020, no auge da pandemia, eu com 120 quilos. Mas por quê? Porque eu não tinha vivido algo que precisava viver. Eu fui empurrando até a bomba estourar. E um gatilho que é muito importante, que é uma crença, um ancoramento para a gente muito importante, é nós termos em algo para se apoiar. Eu, no caso, vou contar, estávamos decidindo qual escola colocar o nosso filho. E eu com uma régua aqui em cima, falando, não, mas tem que ter isso, tem que ter aquilo, não sei o que tem. Eu passei na frente do espelho, sem camisa. Eu vi o tamanho que eu estava. E eu falei assim, olha, acho que o exemplo tem que vir de casa. A gente precisa de bons profissionais, mas o exemplo tem que vir de casa. E aí eu comecei a minha mudança drástica. Que é revisitar tudo
o que tinha me levado a ficar obeso. Então são estereótipos estéticos, porque você trabalha numa profissão onde as pessoas julgam como cartão de visita ao seu corpo. Então você, mesmo com consciência, você fala assim, não, eu vou até certo ponto, mas você perde a mão, não tem jeito, porque já não está mais fazendo sentido. E aí sim, lembra que eu falei das dores? Eu tinha muitas dores. E aí eu fui parado, literalmente, por uma doença. Porque obesidade é doença. E eu preciso me policiar. E eu falei, eu não quero. Por quê? Olha a minha cabeça. As crianças, elas não nascem com nenhuma crença. Elas não nascem com crenças. Sai daí, moleque! Por quê? Ela não crê no medo. Desce daí, não come isso. Tira a mão do dinheiro, o dinheiro é sujo. A criança nunca vai prosperar. Aí vê os pais nos maus hábitos. Tomando cerveja, fumando, comendo porcalhada, comida em excesso. O que eu estou passando silenciosamente é o que mais está sendo reforçado. Então é preciso ter consciência e ancorar. Quem é pai? Levanta a mão, por favor. E aí eu vou perguntar para vocês. É pai e mãe, né? Pai e mãe, desculpa. Quem são pais aqui? Aí eu vou falar assim, nossa, desculpa, tá, gente? Nossa, gente, o meu filho começou a fumar escondido. Vai ver o pai aqui, ó. Ah, o meu filho descobri que estava bebendo. E o pai bebendo. Mas por quê? Porque o ambiente, a presença. Quem eu estou escolhendo para estar do meu lado? É uma pessoa que está me levando para frente ou para trás? E aí não, e aí a gente volta no ponto de aconchego social. Ah, não, mas lá no meu grupinho do churrasco, preciso, é bom. Sacanagem. Eu vim tirar a noite de sono de vocês, porque é para refletir. E depois não adianta tampar o sol com a peneira. Não existe plantar uva, colher morango. Não existe. Não existe plantar soja e quero milho. Vou lá pegar um milho. Não plantei, não vou colher. E aí a gente traz outra frase de efeito. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então plantou, colheu. E não adianta falar assim, o médico é um besta, não sabe falar. A culpa é do médico. Ele só leu o exame. Ele só leu o exame. E por favor, viu? Se vocês usarem minha fala aqui, eu sou uma pessoa individual aqui, o cara que foi palestrar para mim, ele tinha até nome saudável. E ele falou assim que eu sou uma pessoa individual e esses exames aí, você tem que olhar direito. Porque está errado isso aí. Eu não estou dentro da OMS. Isso é uma tabulação. Vocês me quebraram e eu vou descobrir. Porque aí você está transferindo a responsabilidade para quem? Para mim. Certo? Então, coloquei uma frase. Entre saber e praticar, existe um lugar silencioso, aonde a maioria das pessoas desistem. Então, não é porque eu comecei uma atividade física, eu vou falar assim, olha, não deu certo para mim. Mas eu paguei a mensalidade, fui 2 vezes. Mãe, eu paguei a mensalidade. Mas eu não fiz. Inteiro, né? Isso. Paga o plano inteiro e não vai, mas eu tá lá. Exatamente. Então o que a gente tem que olhar? Eu paguei o personal, eu paguei o nutricionista, paguei o médico. Eles não vão pegar na sua mão lá. Filho, vamos lá fazer? Bom, faz o seguinte aqui, toma esse café com muito açúcar aqui, eu vou treinar para você. Aí é treinamento por osmose, né? Sim, você faz, né? Então não tem jeito, não tem como esconder isso.
Esse vale é individual e intransferível. Passa para mim, por favor. E aí, dentro dessa grande travessia, a gente tem pontos que é normal para todo mundo que se propõe a passar. Todo mundo vai passar por isso. E hoje, nessa era digital, e depois eu faço um parênteses sobre digital, no meu ver, todo mundo posta, o shape, a corrida de 42 km, me colocando para baixo, pedal de final de semana, 100 km, o pessoal posta isso. Só que o pessoal não posta o que sofreu para chegar nisso. Então as pessoas começam a falar assim, olha, eu não tenho condição. Porque você está olhando diretamente para o palco da pessoa. Nossa, aquele casal vive as mil maravilhas. Nossa, que família perfeita. E aí a gente olha e a gente começa a ter uma crise existencial. Porque fala, nossa, tudo que eu olho na internet não condiz com a minha realidade. E eu começo a me afundar cada vez mais. Olha, fiz 6 meses certinho de musculação, de treino, de alimentação. Fui no médico, tomei remédio. Não mudei nada. Vou parar. Mas aí a gente faz uma conta básica. Quanto tempo você ficou sem fazer? Se você ficou 6 meses sem fazer, opa, algo de errado. Se você ficou 1 ano sem fazer e não teve uma pequena melhora, algo de errado. Porém, para trás de 1 ano, não, vou contar essa história para vocês. A moça chega para mim, Alface, preciso emagrecer, preciso entrar num vestido que eu vou ser madrinha de casamento. Eu falei, tudo bem. Eu falei assim, quando você começou a engordar? Ela falou assim, olha, quando meu filho nasceu. Aí eu já olhei e tal, falei, faz sentido, né? E aí eu falei, perguntei, fiz outra pergunta, né? Eu falei assim, e agora seu filhinho foi para a escola, está com um tempo mais de livre, né? Ela falou, não, meu filho, eu estou na faculdade. Então, como que eu vou reverter um negócio que tem no mínimo 18 anos em 3 meses? Pô, truco. E se vocês pegarem qualquer pessoa que façam isso, há um desequilíbrio em algum ponto. E a gente tem que tomar cuidado com o desequilíbrio. Então, são histórias que chegam pra gente, que a gente fala assim, meu Deus do céu, né? Como que está a mentalidade das pessoas? Acha que vai reverter. Porque assim como aumentar a massa muscular, é a mesma coisa para engordar. Eu gostaria de perguntar agora, desculpa a exposição, tá? Quem aumentou mais de 10 quilos aqui do dia para a noite? Ponto. Então não veio de um dia para a noite. O físico também não vai vir. A minha perda muscular, ela também é lenta. O aumento da gordura também é lento. Por mais que você coma excessivamente, o corpo só consegue guardar uma parte. Então é um processo lento. Só que eu tenho que ter a consciência de que se eu cheguei aqui, para voltar para trás, vai dar o mesmo trabalho que eu cheguei aqui. Porque no começo eu falo, nossa, essa costela aqui tá uma delícia, né? E aí eu só vou aumentando a quantidade de costela. Aí depois eu falo assim, vai ter que cortar a costela, e aí? Vai ter que cortar o espeto, o lanche, e aí? Tô preparado. Não, casei, agora o meu maior funcionário é o iFood. Todo dia entregando comida em casa. Pô, e não é comida saudável de noite, bem. Nunca vi pelo menos um lugar que vende comida saudável de noite. Então a travessia, ela vai ter quedas. Então eu só estava na dieta, mas eu não consolidei muito o conhecimento. Foi superficial do que o nutricionista falou. Nossa, final de semana eu comi um lanche. Vai ter queda, você vai voltar para trás. Porém, ela é parte do processo. A demora, que eu acabei de exemplificar. A demora, ela é parte crucial do processo. Porque, e aí pega a molecada, que não tem nenhum novinho aqui, senão já ia dar aquela carcada. Porque o pessoal acha que, entrei na musculação hoje, daqui 2 semanas não tô no shape do que o cara tá, começo a tomar esteroide. O que eu construí, gente? Eu adaptei meu corpo malemar ainda.
Então, que nem o pessoal, eu reconheço que alguns casos médicos específicos, a tal da caneta até faz sentido. Porém, para aquelas pessoas que falam, eu encho de comida mesmo, depois vou tomar canetinha lá, isso traz um mal para a saúde, porque eu vou contar uma vivência de uma aluna. Ela chegou falando assim para ela, eu preciso arrumar minha postura, estava toda cagada, assim, moça nova. E ela falou assim, estou no processo de emagrecimento, né? Eu falei, e aí, tá com nutricionista? Não, tô com a doutora. Tô com a caneta, não sei o que tem. Daí a primeira coisa, quando ela falou isso para mim, eu falei assim, olha, vamos começar a trabalhar a sua cabeça, porque quando você parar de tomar, a sua cabeça vai falar assim, eu não consigo sem aquilo. Não foi esforço seu. E eu não vou me reconhecer no esforço. E você segurando dieta, tomando os 3, 4 litros de água por dia, fazendo exercício, personal na cabeça, tendo 8 horas de sono, eu não reconheço esse esforço. Eu vou atribuir o mérito ao quê? Ao produto. E quando eu precisar emagrecer de novo, o que eu vou fazer na minha cabeça? Fala assim, eu preciso daquilo. Porque mais de 40% das pessoas que estão na fila para fazer cirurgia bariátrica desistem da cirurgia no processo psicológico que é feito antes da cirurgia. Por quê? Ele vê que ele é capaz, ele está emagrecendo, o que ele não tinha era bom hábito. Ele não tinha disciplina. Então, tem um recuo muito grande já das pessoas na fila da cirurgia bariátrica. E é possível, Depende de cada um. E você vai ter que ter provas de resistência, vai ter que se manter nisso. E que já traz junto com o conforto. Porque que nem eu falei da padaria lá, mas quem não gosta assim, de sentar no sofá, assistir o que mais gosta, comendo uma porçãozinha, comendo um docinho, tá no meu caminho a padaria, eu vou passar lá pegar um negócio para poder comer. É mais cômodo e o pior é afetivo. Porque comida gostosa, ela traz um conforto afetivo. Então estou estressado, estou descontente, estou ansioso, estou depressivo. O que eu faço? Como um negócio gostoso, falar que preciso só de um pedacinho de chocolate, porque o nutricionista falou que um pedacinho eu posso. Eu estou naquela ansiedade, deixo a barrinha, não, vou levar a barrinha porque eu não quero perder logo aquela série ou o jogo. Aí eu vou, clico um pedacinho, põe na boca. Aí você fala, nossa, acho que eu mereço o segundo pedaço, vai bater a mão, o negócio está vazio. Por quê? Porque você está no seu hábito. Ficou nervoso com o jogo. Está no hábito. O time não está ganhando, vai cair, não vai. Desafio dos aflitos. Não tem jeito. É real. E aí então eu não percebo o que eu estou comendo. Quando eu ver, acabou. Quando eu casei, eu comecei a visitar. Quando eu casei, a gente passava na padaria, comprava sonho, isso, aquilo. Na pedra, lá na pedra. Não me deixa mentir. Eu comprava na minha cabeça, entre aspas. Comprava barra de 500 gramas, falava, não, vou fazer um doce. Não tinha doce em casa? Um chocolate? Não. Eu tirava aqueles tabletes desse tamanho aqui para comer. Então era o reflexo do que eu estava vivendo. Não tem como. E aí eu vou contar para mais, eu treinava, só que eu não tinha regras alimentares. Porque como eu venho de um histórico de atleta, então eu sempre gastei muita caloria, então eu sempre pude comer à vontade. Só que aí vai chegando a idade, metabolismo dá uma queda, e o detalhe, o que me ancorava, o que eu me proporcionava comer? O meu gasto calórico diário era muito alto, então eu comia o que eu queria. Meu pai e minha mãe ali sofreu comigo, meu pai tinha que ter 2 empregos, minha mãe tinha que ajudar ainda para poder comprar a cesta básica para eu comer. Eu comia eu tenho me preparado, porque hoje você fala pro moleque assim, come, não quero, putz, ainda bem. Mas eu sei que na hora vai inverter. Então eu já tenho que procurar um outro trabalho para poder sustentar a cesta básica dele também.
Porque se puxar para mim, vai comer muito. Só que, qual foi o ponto? Eu tive uma lesão no ombro. A mesma lesão quando eu saí da natação. E aí o que acabou acontecendo? Parei de treinar. E para minha surpresa, eu estava com uma exaustão mental, né? Explicando rapidamente, o tipo de exaustão mental é um sistema depressivo, tá? É depressivo, porém não é a depressão. Quem tem TDAH tem uma mente muito acelerada e o exercício era o meu regulador. Então não deixava de treinar. Só que mal eu sabia que meu corpo precisava daquilo para manter um equilíbrio. Só que eu estava desequilibrando dentro do treinamento. Porque quanto mais a minha demanda, mais o meu treino. E eu saía assim, nossa gente, tem demais, tal. O melhor horário é a hora de tomar whey lá, proteína. Sentava e falava, nossa, esse momento eu mereci. Docinho, gostoso. Aí você falava, tudo traz aquela afetividade. Fala assim, todo o meu esforço valeu a pena. Só que aí você corta, de um dia para a noite o treino. Dor, não conseguia mexer o braço. E aí você fala, não quero mais ir. E aí você continua com os mesmos hábitos. E pior, aumenta a comida. Porque não tem mais o regulador de treino. E aí, aonde vai... você tá gordo, tô nada, fecha a boca. Você tá gordo, pá. Você não quer assumir. Eu não assumia. Quando eu assumi passando na frente do espelho, eu olhei, nossa, eu estava deformado, não era mais eu. Então, foi tudo uma questão de doença, puxou eu da tomada para quê? Para que eu pudesse me reorganizar como ser. Aí fui na terapia, comecei no psicólogo, fui entender os meus modos operantes, como é que eu funcionava, o que era o meu regulador, para que eu pudesse me aproximar de uma nova vida, porque aquela vida lá atrás não existe mais. Que inclusive o meu treino, que era na musculação, demorou anos para eu poder pisar lá, porque a ressignificação emocional minha teve que ser muito maior do que eu imaginava que fosse, porque me arremetia sempre a quem eu era, e eu já não era mais aquelas pessoas. E aí você escuta assim, nossa face, o que aconteceu? Isso era tão forte, não sei o que tem, tal. No começo isso aí, eu escutava uma vez, eu não voltava 1-2 meses para me restabelecer emocionalmente, que era uma ferida aberta. E aí, a continuidade, eu preciso da continuidade nesse meu esforço. E o que não está escrito aqui, nessa travessia, que talvez seja o pilar de tudo, é o propósito. Eu ancorado no propósito, eu falo assim, não, eu tenho a certeza de que eu vou conseguir ir além. Porque é acreditar naquilo que você nem sabe se vai chegar, mas é você se manter naquilo. Tá, você também. Então, olha lá, como atravessar? Coragem não é começar, coragem é continuar quando o novo ainda não recompensa. Então, o que quer dizer isso? Eu estou fazendo, porém eu não estou vendo mudança. Gente, eu não estou vendo mudança. Eu não estou vendo mudança nenhuma. Mas é as que eu estou buscando. Porém, as verdadeiras mudanças estão acontecendo lá dentro. Em diversos pilares. Porque o estereótipo, ele é apenas o reflexo daquilo que eu venho plantando durante anos. E mesmo assim, eu preciso continuar. Porque mais que prova viva, se eu deixo de praticar, eu volto no meu último estado, que era obeso. Meu corpo se condicionou muito, mas não foi agora, foi desde sempre. E a consciência alimentar é o processo que eu tenho que viver. Mas antes do processo alimentar, o processo da ansiedade excessiva. Aquilo não deu certo, como eu preparo a palestra, o que eu faço aqui, eu não sei o que tem, não estou dando resultado para o aluno, será que é só meu, será que ele está fazendo dever de casa? E nós vivemos nessa tribulação. Então não vai ter
região confortável para ninguém que quer mudar. Você, por favor? E eu gostaria de fazer um convite para vocês, tá? Esse convite é apenas uma reflexão. Hoje talvez você não saia daqui transformado. Eu não entrei pela porta ali buscando que vocês se transformassem. Mas se sair mais consciente da distância entre o que sabe e o que vive, algo já mudou. Então, é esse ponto que eu gostaria de trazer para vocês, de despertar, de tirar a noite de sono de vocês, para falar assim, ó, como eu vou neste novo processo. E diferente do que muitas pessoas pensam, nunca é tarde para começar. Eu tenho 2 alunos aqui presentes, que vão fazer menos de 1 ano que estão comigo, certo? E que tiveram uma mudança, não no físico, físico também, porém no seu dia a dia, extraordinário. Vivem a vitalidade, vivem a alegria, se sentem capazes, certo? Certo? Então tá, pode passar para mim, por favor. Antes mesmo de vocês já lerem, podem ler. Saúde não começa no espelho, começa na forma como você se trata. Então você se trata com punição, você se trata com amor, com autorrespeito, com punição. Esse é o questionamento que eu levo para vocês. E um terceiro convite que eu gostaria que vocês fizessem para vocês mesmos. Preparamos alguns papeizinhos aqui e eu gostaria que vocês novamente, numa posição bem confortável, vocês tomem então uma postura adequada aqui, por favor. Vocês vão fazer um trabalho de mentalização para a gente buscar o fechamento do que a gente começou. Que é o quê? Não, pode deixar. O que é? A gente vai buscar, mais uma vez, a honestidade. Eu preciso da honestidade dentro de mim. E sair daqui com uma frase. Só que essa frase, você vai se silenciar e você vai permitir que o seu corpo dê o próximo passo. Talvez o primeiro, mas que venha lá de dentro, que vocês possam sinalizar de vocês mesmos, e vocês grafem isso e que esse é o próximo passo na vida de vocês, se fizer sentido, que fique registrado. Olha, eu tomei essa decisão, meu corpo mandou essa decisão. Então eu convido todos, se quiserem fechar os olhos, se quiser só baixar o olhar, respirem fundo, deixe que a tranquilidade habite em vocês. E aí vocês vão buscando cada vez mais esse encontro com quem vocês precisam se encontrar. O que o corpo está pedindo nesse momento para vocês? Se é autocuidado, se é autoamor. E se ainda vocês forem tocados a ter uma decisão, eu preciso começar por aqui. É o seu corpo falando para vocês. Pronto? Vamos lá retomando, abrindo os olhos, respirando profundamente. Quem teve essa mensagem marcante, eu preparei para vocês. Tem um papelzinho, uma caneta. Eu vou deixar aqui em cima da mesa. Vocês tragam, vocês coloquem no papel essa mensagem que o corpo de vocês trouxe à tona, que talvez seja o primeiro passo ao sair daqui, tá bom? E muito obrigado. Olhando, eu faço
mas após não. Quais são os mecanismos do corpo humano que faz acontecer esse evento? Olha só, parando para a gente perceber, eu já ia direto ao ponto. Que horas você pratica atividade física? Sempre após o expediente de trabalho, às 7 horas da noite. O seu trabalho demanda muito a sua energia mental. Sim. Então, o que eu venho através dessa via para você, especificamente para você? Por conta da demanda energética que você tem no desgaste do seu trabalho, você vai se cansando mentalmente, porém o seu corpo se preserva. E o cansaço ao começar, ele é mental. Só que, na divisão fisiológica, eu vou começar a correr, por exemplo, não é uma corrida, vou começar a correr. Começo a correr, o meu corpo fala assim, olha, cessa o pensamento agora, sistema nervoso central, manda a energia motora, para que eu possa começar a me locomover. Diante disso, o bem-estar vem por quê? Primeiro, eu deixei de pensar. Então, por mais que o meu corpo esteja cansado na prática, a minha cabeça descansou. Porque eu não tive energia para dividir para os dois. Então, ou eu faço a atividade física, ou eu faço uma atividade de esforço mental. Né? Então, talvez para você seja essa via fisiológica. Você cessa o seu ponto intelectual, coloca um fim. E ainda fica gravado pelo término do expediente. Opa, término. Talvez fosse diferente se você fizesse atividade física no meio do seu dia. Por quê? Você chegou um pouco cansado. Você vai fazer exercício. No caso, a gente está usando a corrida. Só que a hora que você terminou, ao invés de você falar assim, nossa, que gostoso, qual é a primeira mensagem que vem? Tenho que voltar. Eu tenho que voltar. Então, tudo começa na análise de qual momento eu estou praticando atividade física. Muitas pessoas gostam do seu primeiro momento do dia, já treinei. Então, se foi algo desafiador, nada vai me segurar ao longo do dia. E aí eu termino o dia cansado, porém ainda na certeza, assim, meu dia eu ganhei já nas primeiras horas porque eu treinei. Mas de uma forma compensatória, a atividade física pós-expediente, mesmo que seja de um pouco mais baixa intensidade, que eu não consiga colocar tudo o que eu preciso, ela é revigorante no sentido de abrandar a nossa questão mental. Faz sentido? Legal. Mais alguém? Então tá bom. Queria agradecer muito a palestra, principalmente que você se posicionou, mostrou as coisas que você passou, as necessidades. Você não vê aqui como um super-homem. Tá? Agradável a todos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Temos a sua brilhante colocação. Muito obrigado. Quer perguntar? Eu quero. Quando eu faço atividade física no final do dia, principalmente depois das coisas do trabalho, o meu sono não é tão tranquilo. Tá, perfeito. Isso daí pode ser você ter uma sensibilidade um pouco maior de noradrenalina. Porque depois que eu termino a minha atividade física, o meu corpo ainda continua nos seus processos fisiológicos. E talvez eu não sei o tipo de atividade que você faça depois da sua jornada de trabalho. Porém, a intensidade que você está gerando é suficiente para a gente ter uma sinalização de noradrenalina que você vai se manter ativo. Eu também. Mas ontem eu usei isso daí estrategicamente. Eu saí do programa da rádio e falei assim, conversei com a Carol. Eu falei assim, tenho 3 oportunidades de treinar. Era a voz da jornada de manhã, depois um programa que eu ia participar na rádio e depois o meu programa. Aí ela falou assim, acho melhor você ir depois do seu programa, porque vai ajudar a sua mente a aquietar. Então o que eu fiz? Eu fiz um treino de média intensidade, só para o meu corpo se exercitar e a minha mente dar aquela baixada. Porque ainda eu cheguei em casa, ao começar a revisitar a palestra, começa a gerar uma ansiedade. A gente quer entregar o melhor, é natural do ser humano. Né? Porém, quando eu não tenho nenhum tipo de evento, pode ser a intensidade que você vem praticando a sua atividade. Então, eu
ia sugerir fazer um teste. Se você colocar, não sei a sua agenda, ou de manhã, ou no meio do dia, para ver como é que você chega à noite. Eu faço de manhã também. E quando você esporadicamente treina à noite, você sente essa... Na verdade, depois que eu percebi isso, eu nem vou mais. Perfeito, perfeito. É isso. Nós agradecemos então grandemente ao Leandro por esse momento que a gente passa aqui. Como nós dissemos antes, conhecimento, nós buscamos conhecimento. E quando ele falou sobre crença, eu me lembrei uma historinha que eu ouvi há muito tempo atrás. Que as crenças, elas aparecem, nós criamos as crenças, as outras coisas que vêm de geração em geração. Eu me lembrei uma historinha, disse que um pai entrou na cozinha, ele viu a filha dele, ela estava lá com uma abóbora, um girimum, né? Ela cortou uma ponta, cortou a outra ponta para fazer um doce. Aí ele olhou, ele achou esquisito ela ter cortado as pontas daquela abóbora, né? Ele perguntou, por que você está cortando a ponta das abóboras? Não sei, pai, é que eu vejo a minha mãe fazer isso. Aí ele falou assim, eu vou perguntar para sua mãe, então por que ela faz isso? Foi lá, perguntou para a mãe. A mãe falou assim, não, eu faço porque eu sempre via a minha mãe fazendo. Eu falei, então eu vou perguntar para a avó da minha filha, né? Que ainda era viva. Chegou e perguntou para a avó, por que a senhora, quando vai fazer o doce de abóbora, a senhora corta as pontas? Falou, não, é que a minha panela é pequena. Então tem que cortar. Mas é por aí. O que aconteceu? Aquilo virou de geração em geração, criou uma crença. Então a filha dele tinha que cortar a ponta da bola. Então é o que nós falamos, as crenças que nós pegamos desde pequenos às vezes atrapalham. Principalmente quando ele quer fazer exercício, a crença vai ficar doendo, vai ficar com dor. Bom, então eu agradeço mais uma vez. E gostaria de chamar aqui o Elmor para passar para as mãos do Leandro um certificado de participação nessa manhã. Primeiro,